Eu cedo meu espaço ao vereador Edson da Rosa. Da tribuna, vereador Edson da Rosa. Bom dia, vereador Cláudio. Estamos em época de festa da uva. Bom dia, nobres pares. Bom dia, vereador Wagner Petrini, que está no comando dessa sessão de hoje. Eu primeiro gostaria de desejar uma bela escolha da Rainha da Festa da Uva, representa a nossa cidade. Eu não vou poder estar presente, estarei num retiro em São Leopoldo, mas precisamos falar bem de nossa cidade, nos representa a nossa maior festa, que seja feita uma escolha de um excelente trio que vai nos representar em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil, e também os nobres pares que forem lá, tenho certeza que vão representar o conjunto de toda a nossa casa. Mas eu não podia me furtar, eu tenho outros assuntos para falar. Vereadora Estela Balardi, muito obrigado, gratidão a Vossa Excelência por a cedência desse espaço. Eu ia falar ontem, mas tive uma reunião com o prefeito às 11 horas e não tive como estar aqui. Tentei entrar online, mas não funcionou. Então, quando a Vossa Excelência precisar, o meu grande expediente está à sua disposição. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de entrar um pouco nesse assunto que o vereador Zé D'Ambrós trouxe sobre as parcerias público-privadas, até porque também é importante que se diga e se enalteça aqui o trabalho do ex-secretário Matheus com toda a sua equipe. Pensa numa pessoa que fez um trabalho estratégico e as áreas que foram escolhidas, vereadora Andressa Marques. Primeiro que foi feito um levantamento geográfico daquelas que possibilitariam uma construção também rápida, né? E foi feito junto à central de matrículas as demandas existentes. Foi feito o levantamento topográfico, foi feito o levantamento do terreno, mas também das demandas que chegam na central de matrículas através do mapeamento feito durante todo um ano, para dizer essa é a região, essa não é. Então foi feito um estudo criterioso técnico que culminou também da possibilidade da ida nossa a Belo Horizonte, que segunda-feira o Edson Nespolo, vice-prefeito, e o Cabelon também estiveram lá. E a resolução do Conselho Municipal de Educação, o vereador Caleb, preconiza e determina quem pode atuar na educação infantil, né? São as licenciaturas, falava com a vereadora Daiane Mello, que teremos aí no Brasil um apagão das licenciaturas em 2040. Então, quer dizer, já falamos com a ex-vereadora Denise Pessoa, e hoje deputada federal, para que nós consigamos ir junto ao Ministério da Educação e Cultura para verificar quais são as políticas públicas federais que se tem para incentivar as licenciaturas. Porque senão vai ficar complicado. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo e nós não podemos perder a qualidade do ensino que é emprestado ao nosso município de Caxias do Sul. Rapidamente, vereadora Daiane Mello, sua parte. Obrigado, vereador Edson. Nós já conversamos isso na Comissão de Educação, a nossa preocupação com os profissionais, dessas 31 escolas, sabemos que não é para agora e acreditamos, na verdade, que não zera a fila, porque quem hoje está na fila não vai ser atendido pela educação infantil lá, que vai ser entregue em 2030. Então, infelizmente, os números não fecham ali. Mas a questão de professores, sim, nos preocupa, a questão de contratação, porque já está difícil. O sindicato veio e trouxe até a preocupação que já não está conseguindo pessoal para contratar agora na rede privada. Imagina, com esse boom aqui na escola pública, Então, precisamos sim olhar e tentar auxiliar da maneira que nos cabe. Então, temos um debate com os sindicatos e dentro da Comissão da Educação, ele parabenizar por trazer esse tema também à tona. Obrigada. E Caxias do Sul é uma cidade diferente, É uma cidade pujante que as pessoas vêm para procurar oportunidade para a sua vida. E uma hora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o principal problema e gargalo da educação infantil, que são os agrupamentos, principalmente no que tange a berçário. Mas esse é assunto para outro momento. E eu vou falar de um assunto agora, e agradecendo a todos que fazem parte, para falar sobre um assunto que não dá voto, mas é um trabalho para nós tentarmos dar celeridade e agilidade à nossa Câmara de Vereadores, que é o regimento interno. A nossa comissão temporária, eu queria agradecer enormemente a todos os vereadores, e aqui fazendo um pouquinho de prestação de contas, porque as pessoas não sabem, mas nós todas as segundas-feiras, das 8h30 às 10 horas, e às vezes avançamos, temos reunião. Já foram mais de 14 reuniões.
E isso é uma prestação de contas, porque nós temos que tirar essa visão que a vereadora Rose traz muito bem, que vereador é só de plenário. Não é verdade, né? Nós temos as comissões temporárias, e uma delas, que eu tenho a oportunidade de estar à frente como presidente, a vereadora Rose como relatora e a vereadora Daiane como revisora, é um trabalho que nós estamos fazendo. E aqui eu motivo e solicito a todos os vereadores que façam as suas manifestações dentro daquilo que nós já preconizamos num planejamento e num roteiro de trabalho, para que nós possamos depois amenizar um pouquinho aqui quando vier o regimento interno para o plenário. Queremos tentar concluir esse trabalho durante esse ano. É uma coisa muito difícil, porque às vezes o pessoal ele não pode se sobrepor ao coletivo, e os vereadores, por óbvio, têm um monte de ideias que são pertinentes, mas nós temos que nos preocupar também, porque sabemos que, além do funcionamento da casa, tem algumas coisas que têm o desgaste político também, nós precisamos falar. E eu queria aqui, então, dizer a vereadora Rose, a vereadora Daiane, quem compõe, a vereadora Andressa Marques, a vereadora Alexandre Bortoluso, Bortolo, Caleb Garbim, o Cláudio Libardi, o Iago Morandi, a Sandra Boneto, e agora o vereador Zé D'Ambrós, em substituição ao vereador Eloy Frisso. Mas também não posso deixar de agradecer, e é importante, aos servidores, membros da comissão. Alexandre Luiz Triquez, o Arthur Vieira da Silva, o Cristiano dos Santos Muniz, o Fabrício Premieri Carelli, Jaqueline Panho, Turmina, Júlio César de Medeiros Fernandes, Ricardo Barazete, Rodrigo Demetrio Machado e Rodrigo Matiello Tomasi. A nossa comissão ela foi prorrogada até 31/12/2025. Nós passamos, depois de toda a reunião, um resumo para os vereadores e principalmente na comissão. E nós estamos hoje no título 3, né? E a segunda-feira agora nós já enviamos as solicitações, principalmente naquela atividade que compete às comissões permanentes. Portanto, peço a todos os vereadores que se já leram e tiverem alguma modificação, que faça através do requerimento padrão, bem como também as ausências, que elas possam ser justificadas da mesma forma, porque nós fazemos atas, antes de cada reunião nós fazemos as atas, lemos os requerimentos, os ofícios, dizendo o porquê da ausência, né, a substituição de algum vereador, aqueles que não querem continuar conosco, né, nessa caminhada que iniciamos. Mas é importante que saibam que a Comissão do Regimento Interno está fazendo um trabalho profícuo, um trabalho sério, que eu tenho certeza que vai trazer muitos daqueles anseios que nós queremos agilizar, para que a Câmara de Vereadores se adeque à nova realidade que está colocada através dessa legislatura. Vereador Iago, o seu à parte. Não, só parabenizando por trazer esse tema para quem depois está em casa vai ver. Isso aqui vai melhorar, porque vai dar mais, às vezes, autonomia, mas vamos dizer assim que vai ficar mais objetivo, mais pragmático o nosso regimento, né? Então isso vai acabar reverberando aqui na Câmara depois, para ter aprovações mais rápidas. O senhor acabou se adiantando, mas eu ia agradecer a Jaque, o Cristiano, que estão sempre ali com nós, né? O Fabrício, com as questões jurídicas, sempre nos ajudando também. Então eu ia agradecer mais os servidores ali e a paciência também. E também parabenizar a vereadora Rose, que está ali sempre com nós nas reuniões, e não é fácil por estar presidindo, tem todo um trabalho ali e muita gente com um pensamento diferente, mas a gente está chegando sempre num denominador comum ali, e o que a gente converge, que é a maior parte ali. Valeu, muito obrigado. Vereador Juliano Valim. Vereador Edson, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe envolvida, vereador Iago, vereadora Rose, enfim, os demais colegas vereadores que estão nesta causa. Acho que tudo vem a somar para o crescimento e bom andamento da Câmara de Vereadores, a Casa do Povo. E eu tenho orgulho sempre de ser seu colega aqui de mesa e também admiro o seu trabalho. Parabéns. Obrigado, vereador Juliano Valim. Obrigado pelas palavras. Vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado pela gentileza. Vereador Edson, acho que o perfil do senhor de mediação é o perfil ideal para conduzir uma comissão tão importante quanto essa. Que não se trata de questão ideológica, se trata quanto ao modelo administrativo a ser adotado por essa Casa Legislativa, né? E tenho certeza que o melhor modelo vai facilitar a vida do senhor, vai facilitar a nossa vida e vai nos auxiliar em fazer leis que efetivamente mudem o rumo da cidade, e mais do que isso, vai nos auxiliar a ouvir a população. Esse é o principal objetivo que nós temos nessa Casa Legislativa. O regimento interno
tem enfrentado temas que muitas vezes podem ser espinhosos politicamente falando, que podem promover desgaste para nós, vereadores. Agora, o senhor e todos aqueles que compõem essa comissão optaram por trazer todos os temas à tona e todos os temas com transparência. Eu e o senhor temos um pensamento muito parecido quanto a temas complexos. Eles não são resolvidos com respostas rápidas e nem com saídas que sejam simples. E é isso que o senhor tem feito na presidência dessa comissão. Nós temos alguns temas que são Segue em declaração espinhosos, de líder a bancada do Republicanos. complexos e que o senhor tem promovido vereador. um debate e uma disposição em explicar para a sociedade o porquê dessa opção da Casa Legislativa. Todos aqui querem trabalhar mais, mas mais do que isso, querem que o seu resultado seja efetivamente útil para a sociedade. Não adianta a gente ter uma usina hidrelétrica para acender uma lâmpada. E muitas vezes o nosso esforço, em especial nas sessões de quarta-feira, é esse, vereador Edson. Então, parabéns para o senhor honra a Casa Legislativa quando conduz essa comissão de forma tão brilhante. Obrigado, vereador Cláudio. E eu queria agradecer também, na sua pessoa, que alguns conhecimentos que os vereadores têm na sua pessoalidade, na sua formação, em Vossa Excelência, por exemplo, com relação ao meio ambiente, nos ajuda muito. Porque, tecnicamente, algumas comissões também têm que fazer uns ajustes das suas atividades e tem algumas coisas que se confundem uma com a outra, meio ambiente, agricultura, saúde, e Vossa Excelência e tantos outros vereadores que têm um conhecimento a par estão colocando à disposição, inclusive trabalhando fora do seu horário para nos ajudar. Então, muito obrigado na sua pessoa e de todos os vereadores que nos auxiliam. Vereador Caleb, sua parte. Vereador Edson, meus cumprimentos ao senhor enquanto presidente dessa comissão, e o vereador Libardi foi feliz na sua fala quando disse sobre a modernização do processo, né? Essa casa, ela está passando por uma reestruturação no que diz respeito, inclusive, à questão do sistema de votação, né? É importante que nós viemos falar, isso aqui deve ter mais ou menos uns 30 anos, né? Não, sem prejuízo da idade. Não é Agora, verdade. Esta casa tem quase 30 anos, inclusive, e a gente precisa modernizar, né? Pelo fato da representatividade, porque as pessoas chegarem aqui e se sintam representadas, celeridade. Então, são pequenas coisas que são ajustadas dentro do regimento, dão celeridade à sessão e permitem que a gente possa estar presente, possa estar próximo à população, porque, de fato, um vereador não se resume a uma atuação em plenário. Existem vários tipos de vereadores que são projetistas, comunitaristas, vereadores de tribuna, vereadores que pouco se manifestam em uma sessão, mas todos têm o seu trabalho, todos têm uma frente diferente de trabalho e atuação dentro dessa casa, e isso é representatividade de fato. Obrigado. E a nossa ida, inclusive com esse seminário que nós teremos agora em setembro, nós temos a oportunidade de ir em outras casas que também têm o tamanho da nossa. E aí nós temos que fazer uma adequação para trazer mais a comunidade para dentro da Câmara de Vereadores. Então, como o vereador Libardi comentou agora, principalmente no que tange a quarta-feira, nós temos algumas modificações que estamos pensando para justamente trazer a população para dentro da Câmara de Vereadores. Mas, enfim, nós estamos caminhando, isso é um tema que é importante, e eu agradeço novamente a todos os vereadores que participam e, de novo, né, não esqueçam de qualquer proposição que tenham, fazê-lo através do requerimento que é padrão. Vereadora Rose, sua parte, me perdoe. Obrigada, vereador. Parabéns pelo tema, pela condução, né? A gente tinha feito toda uma proposta de, depois do início, fazermos as reuniões de 15 dias, mas avaliamos no decorrer que não seria possível. Perfeito. É muito trabalho, se debruçar. Às vezes a gente fala, a casa legislativa é uma casa política. Sim, é política, mas ela tem também um regimento, ela também é jurídica, ela também tem que se pautar em leis, né? Não é nós que fizemos as leis que não podemos ter, que não podemos não cumprir as leis. E o nosso regimento é uma das coisas muito importantes. Ele é longo, tem coisas desatualizadas. E eu só reforço, vereador Edson da Rosa, esse seu pedido para que as bancadas, especialmente as que não estão representadas nessa comissão, e mesmo as que estão, através de uma vereadora, levem para lá a visão da bancada. Porque depois essa discussão, que vai dar muito
muito trabalho, muito tempo, ela vai voltar ao plenário e nós não teremos condições de fazer discussões específicas de itens e itens que, às vezes, a gente consegue avançar 2, 3 artigos numa manhã, porque tem a ver com outro que está lá no fim do regimento, tem que ter toda uma visão do regimento. Eu, particularmente, essa coisa de hermenêutica jurídica, de interpretação da lei, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, porque eu gosto, mas ela é trabalhosa, é demorada. Então, eu faço esse alerta para não deixarmos para depois vir na sessão, senão isso não vai andar, né? Ok. Então, muito importante ter trazido Obrigado. esse tema e a sua participação na comissão também. Obrigado, vereadora Rose. Vossa Excelência é uma pessoa que participa, muito atuante e dificilmente falta, e se falta, justifica. Muito obrigado. Um outro assunto que eu quero trazer aqui, importante para nós, mas vai ser rápido, mas de vital importância para nós entendermos o quanto o vereador, por um dia, ele nos faz alegres e traz o futuro latente e presente. Nós tivemos aqui o vereador Sombra, e eu vou pedir, ali está a foto muito legal de todos nós vereadores. Vossa Excelência estava mostrando uma outra atividade, mas marca, né? Marca, e eu gostaria que, muito mais do que palavras, para nós entendermos, que a nossa assessoria largasse os áudios que nós fizemos com os nossos vereadores. Já larga o vídeo ali, faz favor, que são os alunos que nós tivemos, a Evelyn, que é lá da Escola Alberto Pasqualini, e o Vitor Ferreira dos Santos, da Escola Presidente Castelo Branco, e os dois Vitor, da Escola Castelo Branco. O professor Saulo Velasco. É só o vídeo? Ah, não entraram, é só o vídeo? Não entraram? Então estão aí, mas nós tínhamos gravado um depoimento deles e deu problema técnico ali, deles dizerem da importância de estarem aqui. E emociona um pouquinho, porque nós temos aqui a vereadora Estela Balardim, que nos cedeu, foi vereadora por um dia, o vereador licenciado João Ues, que está hoje presidente do SAMAI, o vereador Bortola, né? E eu tenho certeza que essa foi uma cena que perpassou todos os gabinetes, né? Todos os gabinetes. O Marcon também foi? Eu não lembro. Eu acho que ele não. Mas, enfim, não foi no meu tempo, acho, mas tá tudo certo. E depois combinou com a nossa visita também ao prefeito. Olha que legal. Sabe? E aí a gente, tá bom, nós temos essa vivência. Mas ontem, quando teve aqui as embaixatrizes que vão concorrer, aí estava conversando ali fora e daqui a pouco essa menina aí, ó. Ela esteve aqui ontem conosco e nos trouxe a Evelyn Gonzaga Moraes. Ela foi aluna do Escola Municipal Calda Júnior em 2017. E ela esteve aqui como vereadora por um dia e ela me abraçou, olha só. Isso aí, vereador Caleb, Vossa Excelência que gosta de falar um pouco de idade, eu não estou tão destruído de 2017 para cá. Mas, pois é, rapaz, olha só. Hoje, né? Mas olha só, é legal, a gente se emociona, né? Porque, quer dizer, é o passado que vem e nós... E ela não está vereadora, ela é uma referência da cidade, de uma instituição que representa. Então, quer dizer, olha o que o vereador, por um dia, vereador Rose Frigieri, representa para a cidade de Caxias do Sul, o que estimula essa casa. Então, para que nós possamos cada vez mais entender a importância dos programas que nós temos aqui, a importância dessa Câmara Legislativa. Aliás, nós precisamos falar melhor de nós mesmos, sabe? Nós precisamos falar melhor de nós mesmos. E isso nós criamos um conceito. E isso aqui, vereadora Estela Balardim, mostra o quanto é importante falarmos de nós. Sua parte, vereador. Eu quero dizer que também as minhas fotos de quando eu fui vereadora por um dia tem você nelas. E por ter passado por isso, é muito necessário frisar a importância que isso tem, principalmente quando a gente vem de escolas públicas. Porque muitas vezes a realidade da vida faz com que tu desacredite das tuas potências, das tuas capacidades. E o vereador por um dia, no caso o vereador Sombra, também traz
na sua maioria, meninas, crianças, adolescentes, que estão ali vendo as suas capacidades, as suas potências, e isso, sem sombra de dúvidas, é transformador. Então, quero parabenizar, em especial, você e a vereadora Rose por algo tão importante que, com certeza, marcará positivamente a vida de muitas pessoas. Eu não tenho dúvida, obrigado. E, para finalizar, esse é o cronograma até a nossa sessão plenária, simulação do vereador e vereadora por um dia, que vai acontecer lá em outubro. Era isso, muito obrigado. É aquilo que eu falei, né? Tem ações que nós praticamos e que, se nós formos ver ao fim e a cabo, elas não dão tanto voto, né? Mas elas produzem frutos que nós talvez não tenhamos a dimensão disso para o futuro de Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente. Eu ia dizer Wagner, mas Vossa Excelência não... Não, só ficou... Deu um colorido na mesa, vereador. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa.